1964, o Brasil tinha uma estatal que fazia carros, ônibus e caminhões, a FENEME, Fábrica Nacional de Motores. Foi quando a FENEME encomendou a Rino Malzone, um carrozziere de Matão, no interior de São Paulo, o projeto de um cupê esportivo que pudesse ser montado na plataforma do JK, do famoso JK, utilizando a mesma mecânica Alfa Romeo. Foi assim que nasceu, 2 anos depois, esse cara aqui, ó, o Onça, um Alfa Romeo brasileiro, por que não? Com o seu inconfundível Cuore da Alfa na frente. Um carro que teve 7 carrocerias produzidas e apenas 5 unidades fabricadas, montadas em Duque de Caxias, na fábrica da FENEME. Um dos 3 sobreviventes é esse aqui, que vai voltar à vida numa restauração que deve levar pouco menos de 1 ano. Com um detalhe, é um carro que pertence até hoje ao primeiro proprietário. O primeiro protótipo de 1964, com 4 faróis, não agradou muito, e a FENEME pediu ao Malzone que revisse o projeto. E assim foi feita a segunda versão do Onça, que era claramente inspirado no Ford Mustang, um grande sucesso de meados dos anos 60 nos Estados Unidos. E quem está trazendo este Onça de volta à vida é o Ricardo Opp, que é um conhecido restaurador aqui de São Paulo e que já pegou um Onça antes. E esse, como é que veio parar na sua mão, Ricardo? Um cliente me pediu se eu conseguia, como eu já tinha feito um, tá, me pediu se eu conseguia achar o outro. Tá? E aí eu fui atrás, acabei descobrindo esse carro na Moca, consegui descobrir esse carro na Moca e fui conversar com a pessoa para ver se a pessoa tinha interesse em vender o carro. Ele não só não tinha interesse em vender o carro, como também se interessou em restaurar o dele, desde zero. Tá? Então foi dessa forma que a gente descobriu o carro e hoje ele está aqui comigo. Para ser feito, e é um dos 3 que se tem notícia de que sobreviveram, né? Isso, é um dos 3 que tem notícia que sobreviveram. Um está em Brasília, né? O outro foi para o sul do país, o que eu fiz aqui foi para o sul do país, e tem esse aqui agora. Então são os 3 únicos que a gente tem notícia que estão aqui. Esse carro era fabricado pela FENEME em cima da plataforma do JK, cortada em 22 centímetros, e utilizava a mecânica Alfa Romeo, o mesmo motor que era usado no JK. E o Ricardo estava me contando, esse aqui era um motor com comando duplo de válvulas no cabeçote, 2 carburadores Solex 48, um motor de mais ou menos uns 120 cavalos, a famosa mecânica Alfa Romeo. Quer dizer, além de ser um carro muito bonito, esportivo, tinha performance de esportivo também. Afinal de contas, era mais ou menos uns 300 quilos mais leve do que o pesadão JK. O carro está quase todinho completo. A grande vantagem é que o dono tem uma memória fantástica, então ele lembra detalhe por detalhe tudo como era. Só a gente tem na verdade, o que eu acho que vai pegar um pouquinho na dificuldade seriam as lanternas traseiras. Eu precisaria comprovar que essas são as lanternas originais que saíram lá de Matão, ou saíram da FENEME, montada no carro. Mas no geral, o carro ele é todo completo, ele precisa apenas de restauro, os para-choques vão ser feitos novos em cima dos originais que já existiam, tá? Um reparo de fibra, apenas um reparo, pouquíssima coisa. Ele usa muita peça, muita coisa do JK realmente, tá? Então, na parte de painel, ele apenas vai ser recuperado, tá? Os bancos são os originais do Timb inicialmente, que eram bancos separados, reclináveis, tá? O banco traseiro é o original do JK, apenas forração de porta tem uma diferença porque ela leva uma divisão como um reforço de fibra no meio, onde ela recebe a máquina de vidro e o sistema de fechadura. Então ela difere um pouco do JK convencional.
você falou das lanternas, essa é uma outra dificuldade desse carro. São tão poucos os registros do Onça que não se sabe exatamente como é que era mesmo a lanterna traseira, né? Ah, exatamente. Eu acredito, eu classifico isso como uma grande dificuldade, porque o único registro que a gente tem é uma foto do primeiro salão, do salão em que ele foi apresentado. 66, né? Que ele foi apresentado, e lá é muito difícil a gente descobrir como que é a lanterna. Então essa é a grande questão. O dono acha que era essa mesmo, mas ainda tem muito estudo pela frente aí para a gente poder chegar numa conclusão final. Ainda há controvérsias em relação à lanterna, mas não há muita controvérsia em relação ao que se tem aqui dentro. Como disse o Ricardo, esse carro usava algumas peças até de outras marcas, como, por exemplo, as maçanetas que não estão na porta, que eram do DKV Fissori. E aqui dentro, como o Ricardo contou, o painel todo do JK, de madeira. Aqui um contagiro charmosíssimo, aqui redondo, porque o velocímetro, ele era apresentado na horizontal. E alguns detalhes aqui também que vão ser restaurados. Aqui era o botão do afogador. E isso aqui, olha, era uma espécie de acelerador automático, de piloto automático. Você podia cravar aqui uma velocidade, ou pelo menos uma aceleração que você desejava, e deixar o carro nessa aceleração constante. Aqui os comandos das caixas de ar. Um carro que tinha um câmbio de 5 marchas e bastante luxo internamente até. Esses bancos, como disse o Ricardo, não são dele. Felizmente, o proprietário guardou os bancos originais. E o volante Valrod, que era o grande objeto do desejo da molecada nos anos 70. O Valrod, parece coisa de americano, né? Mas não é não. Valdemar Rodrigues era o fabricante desse lindo volante de 3 raios, com os furinhos aqui no meio, muito parecido esse volante com aqueles europeus, dos principais carros esportivos europeus. O Onça já saía com o Valrod de fábrica, o que era um charme a mais nesse carrão aqui. Ricardo, o que aconteceu? Por que o Onça não emplacou? Segundo registros que a gente tem, quando a Alfa Romeo soube que a Fenemé estava produzindo um automóvel com a plataforma dela, eles imediatamente eles barraram essa decisão e pediram um protótipo para que fosse testado antes para poder receber autorização e ser produzido com a chancela da Alfa. Chancela da Alfa Romeo, com a autorização da Alfa Romeo. Agora, também tem o fato de que a Fenemé estava no fim da vida dela, né? Desses 5 carros produzidos, segundo as informações disponíveis, 2 saíram de fábrica pintados de branco, um de verde, que é esse que está no sul, hoje pertence aos Azambuja, famosos colecionadores lá de Passo Fundo, um preto, que esse está desaparecido, ninguém sabe onde foi parar, e esse aqui, olha, parece que era vermelho mesmo de fábrica. A gente percebe que ele tomou um banho de tinta, mas quando foi retirada a maçaneta, aqui aparece o vermelho original, um vermelho mais escuro, que era um típico vermelho Alfa Romeo. Bom, é claro que quando esse Onça estiver pronto, a gente vai voltar aqui à oficina do Ricardo Opp para mostrar como é que ficou o trabalho de restauração. Mas nós vamos voltar aqui também semana que vem, porque além do Onça, tem muita coisa bacana nessa oficina. Olha esse Fiat aqui, ó, por exemplo. 1927, um modelo 509A Torpedo. Um carro praticamente 0 km. Semana que vem, aqui no Limite.